Bom dia, hoje é dia 4 de abril e vamos para o nosso devocional do dia. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em 2 Coríntios 5, versículo 21, Isaías 2, versículo 3. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional do dia, onde eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Então vamos ler a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Visão geral do livro. Destinatários, autor e período da escrita. A igreja em Corinto começou com o resultado das atividades do apóstolo Paulo durante sua segunda viagem missionária, cerca de 51 a 54 depois de Cristo. Segundo Coríntios 1, versículo 19. O estado espiritual dos coríntios era tão ruim que Paulo teve que escrever mais uma carta um tanto severa após a primeira. A primeira epístola é dirigida a todos os cristãos em todos os lugares, mas na segunda, Paulo dirige-se à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, área grega na norte do Peloponeso. Sendo assim, a saudação já sinaliza o caráter diferente dessas duas epístolas. Paulo menciona seu próprio nome 8 vezes em sua primeira carta aos Coríntios, mas 2 vezes na segunda. A sua autoria, a sua autoria das duas cartas foi e ainda é quase unanimemente aceita, mesmo por pesquisadores críticos. Alguns, porém, acreditam que 2 Coríntios 6, 14, 18 e 7, versículo 1, e os capítulos 10 a 13, a carta de 4 capítulos, tenha sido escritos por Paulo em diferentes momentos e posteriormente inseridos. A alusão a, a esta a alusão a essa epístola é feita desde cedo por Policarpo. Na segunda metade do século II, Antenágoras cita a carta como sendo apostólica. Irineu e Clemente de Alexandria citam a carta pelo nome, entre outros. A intenção de Paulo era visitar Corinto durante sua terceira viagem missionária, cerca de 54 a 58 d.C., o mais rápido possível após o envio da primeira carta. No entanto, provavelmente devido ao retorno de Timóteo a Paulo, quando entregou a carta e trouxe de volta más notícias de Corinto, Paulo decidiu desistir de seu plano e, em vez disso, primeiro enviou Tito a Corinto. Ele deveria verificar o desenvolvimento da igreja em Corinto, bem como preparar a arrecadação para os irmãos pobres na Judéia e em Jerusalém. Enquanto isso, Paulo havia deixado Éfeso, provavelmente por causa do tumulto descrito em Atos 19, versículo 23 ao 41. Primeiro ele pregou o evangelho em Troade, depois, não tendo paz de espírito para permanecer ali, mudou-se para a Macedônia, onde encontrou com Tito. Após seus relatórios, que continham tanto notícias boas como ruins, Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios da Macedônia, a qual é provável que tenha sido levado por Tito a Corinto. Estima-se que essa segunda epístola aos Coríntios tenha sido escrita no final do mesmo ano que a primeira foi escrita, ou seja, 57 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. A segunda epístola aos Coríntios é considerada uma das cartas mais difíceis do Antigo Testamento. É um dos testemunhos mais pessoais do apóstolo Paulo, juntamente à epístola aos Filipenses. Ao contrário da primeira epístola aos Coríntios, essa não contém quase nenhuma passagem instrutiva, mas muitas que expressam os sentimentos pessoais de Paulo. Enquanto a primeira carta é caracterizada por sua autoridade de doutrina, a segunda dá mais ênfase aos motivos internos do serviço de Paulo ao Senhor, em seu profundo desejo de ter unidade de espírito com os coríntios restaurada. Por consequência, a palavra serviço pode ser encontrada 12 vezes nessa carta, a palavra encorajar e encorajamento 16 vezes juntas, ou seja, com muito mais frequência do que nas outras epístolas de Paulo. Quando Paulo encontrou Tito,
e descobriu que muitas coisas haviam mudado para melhor em Corinto, desde sua primeira carta. A reunião infelizmente havia excluído o pecador mencionado em 1 Coríntios 5. Paulo, portanto, exortou-os com a mesma graça, já que o homem havia chegado ao arrependimento. Nos 7 primeiros capítulos, ele escreve muito sobre as razões de suas ações, das quais o Senhor Jesus Cristo era a fonte de força. Peculiaridades. Tito. O apóstolo Paulo chama de meu próprio filho segundo a fé comum. Ou seja, Tito teria encontrado a fé no Senhor Jesus por meio de Paulo. Ele se tornou um colaborador próximo do apóstolo. No entanto, é estranho que Lucas não mencione seu nome em Atos, mas 9 das 13 ocorrências do nome de Tito no Novo Testamento são encontradas na segunda epístola aos Coríntios. Tito é mencionado pela primeira vez em Gálatas 2, versículos 1 ao 3. Paulo e Barnabé o levaram de Antioquia para Jerusalém quando encontraram lá os outros apóstolos e anciões para discussões sobre a lei. Aqui aprendemos que Tito era de origem grega. Depois que a primeira carta foi enviada aos Coríntios a partir de Éfeso, Paulo enviou Tito a Corinto para examinar as coisas. Pouco depois, eles se reencontraram no Macedônia, depois que Paulo esperou em vão Tito em Trode. Então Tito e outros 2 irmãos viajaram mais uma vez para Corinto, levando a segunda carta. Alguns anos depois, Paulo escreve uma carta para Tito, carregando o nome dele. Naquela época, ele morava em Creta e recebeu várias instruções em relação à ordem nessas igrejas locais. Finalmente, Tito é mencionado mais uma vez na última carta de Paulo, 2 Timóteo 4, versículo 10. Ele já havia ido para a Dalmácia. Até o fim, Tito foi um fiel servo do apóstolo Paulo. Relacionamento entre Paulo e a igreja em Corinto. Analise a elaboração da primeira epístola aos Coríntios e as peculiaridades. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 5, as motivações do serviço. Que eu não me esforce para entender o infinito, mas gaste minhas forças no amor. O que posso ganhar com isso? O que não posso ganhar com o intelecto, posso possuir com a afeição, e deixe isso me bastar. Ó preconceito, 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 quantos destruístes? Homens que poderiam ter sido sábios permaneceram tolos porque pensaram que eram sábios. Muitos julgam o que o evangelho deveria ser, mas não perguntam realmente sobre o que ele é. Eles não veem a Bíblia para obter seus pontos de vista sobre a religião, mas abrem este livro para encontrar textos adequados às opiniões que apresentam. Eles não estão abertos à força honesta da verdade e, portanto, não são salvos por ela. E essa é a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Cristão de luto. Por que está de luto por suas próprias corrupções? Olhe para o seu perfeito Senhor e lembre-se que você é completo nele. Aos olhos de Deus, você é tão perfeito como se nunca tivesse pecado. Não mais do que isso. O Senhor da Justiça colocou um manto divino sobre você. Assim não está mais sobre a justiça do homem. Tem a justiça de Deus. Ah, você está de luto por causa do pecado inato e da depravação? Lembre-se que nenhum dos seus pecados podem condená-lo. Você aprendeu a odiar o pecado, mas aprendeu também que seu pecado não é seu. Foi colocado sobre a cabeça de Cristo. Sua posição não é sua, está em Cristo. Sua aceitação não é sua, mas do seu Senhor. Você é tão aceito por Deus hoje com todos os seus pecados quanto será quando estiver perante seu trono, livre de toda corrupção. Ah, roga você agarre-se a esse pensamento precioso. Perfeição em Cristo, pois é completo nele. Usando as roupas de seu Salvador, você será tão santo quanto o santo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Cristão, que o seu coração se alegre, pois você foi aceito no amado. O que tem a temer? Que sua face exiba um sorriso. Viva perto de seu mestre, viva na morada da cidade celestial, pois logo quando sua hora chegar, será levado para onde Jesus está sentado e reinará à sua mão direita, e tudo isso porque aquele que não conheceu o pecado,
Ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, essa é a reflexão que fica para o nosso devocional da manhã, que os seus pecados não definem quem você é. Você é definido por Cristo e não pelo mundo. E não busque aceitação das pessoas neste mundo, porque, como foi dito ontem, o mundo crucificou o ser perfeito. Então, não busque validação dos outros, busque a, o que Cristo, o que você é em Cristo. Uma frase que eu gosto muito é: troque o que o mundo diz para você, sobre você, pelo que Cristo diz para você. Troque os pensamentos do mundo pelos pensamentos de Cristo. E agora vamos ler a introdução do livro do profeta Isaías, da Bíblia Spurgeon. O livro do profeta Isaías, autor e período da escrita. O livro se apresenta como a escrita de um homem, Isaías, filho de Amós. A inscrição do livro data sua atividade profética abrangendo os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias. Não se sabe muito sobre Isaías além de sua profecia. A autoria de todo o livro por Isaías foi veemente contestada no período moderno. Muitos estudiosos argumentam que o Isaías histórico não poderia ter escrito os capítulos 40 ao 66. Para aqueles que acreditam que Deus conhece o futuro e pode revelá-lo aos seus servos, não é problemático que Deus, por meio de Isaías, predesse a ascensão da Babilônia, sua vitória contra Judá e o exílio e o retorno. No capítulo 6, versículo 1, registra que Isaías recebeu seu chamado profético no último ano do reinado de Uzias sobre Judá, cerca de 742 a.C. O reinado de Uzias foi uma época particularmente próspera na história de Judá, mas nuvens de tempestade estavam no horizonte. A Síria estava em ascensão novamente na pessoa de Tiglat-Pileser III. O rei assírio ameaçou engolfar a Síria e o reino do norte de Israel após a morte de Tiglat-Pileser. Seus sucessores Salmanesse e Sargão derrotaram o reino do norte em 722 e deportaram seus cidadãos. Este evento colocou Judá ainda mais sobre aquele grande império. Isaías 37:38 sugere que o profeta viveu até a morte de Senaqueribe em 681 a.C. A visão de Isaías se estendeu além do século VIII pelo resto do período do Antigo Testamento e além. Os autores do Novo Testamento citaram Isaías como encontrando cumprimento nos grandes eventos em torno de Jesus Cristo, o Messias e servo sofredor. Estrutura. O livro de Isaías é uma combinação de prosa e poesia. A prosa é encontrada principalmente nos capítulos 36 ao 39, uma seção que forma uma ponte entre duas seções do livro. A poesia de Isaías é rica e variada. Ele escreveu hinos, poesia de sabedoria e até poesias que se assemelham a uma canção de amor. A riqueza é vista no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras diferentes em hebraico, muito mais variedade do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Spurgeon e Isaías. Este é o caso quando Deus visita uma nação com julgamentos terríveis. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os grandes homens da terra foram acorrentados e tratados como escravos comuns. Quando eles marchavam pelo deserto fatigado, o ferro penetrava em suas almas. Então, a elevação do seu espírito foi abatida. O orgulho do rei que ria do profeta foi abatido. Deus tem maneiras maravilhosas de fazer as pessoas sentirem que são apenas pó. Mas quando nada mais puder servir à sua vez, ele varrerá dinastias inteiras como alguém remove um formigueiro quando este se torna um incômodo. Uma das maiores obras da graça no coração é humilhar o nosso orgulho. Nossa vida deriva todas as suas forças de Deus, e se ele se digna a nos tornar fortes, nós não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Isaías. E agora vamos ler o nosso devocional da noite. Vinde e subamos ao monte do Senhor. Isaías 2, versículo 3. É extremamente benéfico para a nossa alma subir deste mundo maligno para algo mais nobre e melhor.
cuidados deste mundo, a sedução das riquezas estão prontas a sufocar tudo de bom que há de nós, e nos tornarmos inquietos, desanimados, talvez orgulhosos e carnais. É bom cortarmos esses espinhos e abrolhos, pois a semente celeste crescendo entre eles não dará uma boa colheita. Então encontraremos uma foice melhor para cortá-los do que a comunhão com Deus entre as coisas do reino. Nos vales da Suíça, muitos dos habitantes eram deformados e tinham uma aparência doentinha, pois acreditavam que a atmosfera fechada e estagnada era carregada com a miasma, um vapor venenoso. Mas ao subir aos montes você encontraria uma raça mais forte por respirar o ar fresco que exala das nuvens virgens dos cumes alpinos. Seria bom se os habitantes do vale pudessem com frequência deixar suas casas entre os pântanos e as brumas febris e inspirar o elemento tonificante no alto dos montes. É para explorar uma escalada que eu convido esta noite, que o Espírito de Deus nos ajude a abandonar as brumas do medo e as febres da ansiedade e todas as doenças que se juntam nesse vale da terra e nos ajude a subir as montanhas de espera, alegrias e bem-aventuranças que Deus, o Espírito Santo, corte as cordas que nos mantém aqui embaixo e nos ajude a escalar com muita frequência. Nos sentamos como águias acorrentadas à rocha. Só que ao contrário da águia, começamos a amar nossas correntes e talvez, se a provação realmente vier, ficaremos relutantes em quebrá-las. Que Deus agora nos garanta graça, se não podemos escapar das correntes por nossa carne, ainda assim façamos isso por nosso espírito, deixamos o corpo como um servo ao pé da montanha, que nossa alma possa, como Abraão, alcançar o topo do monte para entrar em comunhão com o Altíssimo. E esse é o nosso devocional do dia 4 de abril. Mais tarde, ao meio-dia, nós temos o penúltimo episódio da série A Semana que Mudou o Mundo, o dia que o céu ficou em silêncio. E amanhã, às 8 horas, aqui nós temos o último episódio da série. Não procure vida no túmulo. Então o devocional do domingo, do dia 5 de abril, ficará exclusivo para o TikTok. Então nós faremos o devocional do dia às 8 horas lá no TikTok. Então tenha um bom resto de sábado, um bom início de fim de semana e até o próximo.